Quando a sua academia atinge esses números, significa que ela é um negócio de sucesso. E se você for um bom gestor, você consegue administrar isso, performando ainda mais, acelerando o crescimento do seu negócio. Muitos professores e donos de academia não sabem ou não usam esses números a seu favor e acabam ficando estagnados ou até mesmo fechando o seu negócio por falta de conhecimento. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos estar aprofundando um pouco mais. O meu nome é Thiago de Paulo, eu sou professor e proprietário de Academia de Arte Marcial e também sou um dos fundadores do sistema de gestão BJJ Contro. Aqui nesse canal nós falamos de dicas para academias de artes marciais e gestão de forma geral. Hoje eu quero falar então sobre esses números. Todo negócio tem as suas partes parecidas como negócio, porém tem suas partes específicas que muda dependendo do seu ramo. Então, o ramo de academia, o ramo de arte marcial é diferente de um negócio de hamburgueria, por exemplo. Então, são negócios diferentes e eu preciso estar atento a isso, não é tudo igual. Eu não vou entrar nesse exemplo que eu vou trazer hoje na parte contábil, de imposto, enfim, esses custos, para não ficar um vídeo muito extenso. Mas eu vou trazer um exemplo simples que eu tenho certeza que vai ficar fácil para qualquer professor aí, independente do seu conhecimento, entender bem esse exemplo. Vamos imaginar o seguinte, uma academia de arte marcial, ela tem um custo para funcionar, ela precisa ter um valor mínimo para estar em funcionamento, estar com as portas abertas. Então eu vou pegar aqui alguns custos básicos, né? Como eu falei, não vou colocar todos para não ficar complexo o vídeo. Mas vamos imaginar que uma academia de arte marcial, ela pague R$2.000 de aluguel, é um custo fixo. Depois, para ela manter os seus professores, ela paga também ali R$4.000 de salário de professor ou professores. Isso já totaliza R$6.000. E vamos colocar outras despesas, por exemplo, como água, luz, internet, sistemas e outros custos aí de limpeza. Vamos colocar em R$1.000 isso. Então, totalizou aqui no caso do nosso exemplo, R$7.000 para mim manter essa academia funcionando. Vamos trazer um exemplo também de mensalidade para ficar mais fácil aqui na nossa conta, que eu cobro R$100 a mensalidade. Com isso, eu vou precisar de 70 alunos para manter o meu negócio aberto. Então, eu vou ter 70 alunos pagantes, o que a R$100, o que vai dar R$7.000, que seria o chamado ponto de equilíbrio do meu negócio, ou seja, o dinheiro que está entrando é suficiente para pagar a operação, para manter as portas abertas. Neste exemplo aqui, eu não estaria lucrando absolutamente nada, eu apenas estaria pagando para manter o negócio aberto, ele estaria girando, não estaria contraindo dívidas, digamos assim, mas também não estaria lucrando. Se eu for o professor que dou aula, eu teria o meu salário de professor. É o popular, né? Eu sou o funcionário meu, mas não sou funcionário dos outros. Então, não estaria ganhando nada como dono de negócio, eu estaria ganhando meu salário de professor, que nesse exemplo aqui seria R$4.000. Então já fica a dica aí, a importância de você, professor, ter um salário definido para que você consiga realmente estar fazendo uma boa gestão. Então, R$7.000. E se eu trazer um exemplo de um outro negócio, ficaria bem parecido. Porém, aí que está a diferença. Uma hamburgueria, por exemplo, para mim produzir mais hambúrgueres, eu preciso estar colocando mais matéria-prima, eu preciso colocar mais, talvez ali os funcionários, né, que trabalham ali de chapeiro, chefe de cozinha, enfim, dependendo do setor. Então eu tenho que colocar mais funcionário para quê? Para o meu negócio crescer. Na academia de arte marcial, não é bem assim. Então, se o meu tatame cabe, por exemplo, 150 alunos, a minha estrutura comporta 200 alunos, esse é o meu teto. E com isso, eu não preciso, na maioria das vezes, aumentar o número de professores. O único professor que dá aula ali, ele pode aumentar talvez um horário a mais no dia e colocar vários alunos. Então, quando a sua academia atinge o ponto de equilíbrio,
tudo que entrar, então se eu tenho 70 alunos para pagar as contas, quando entrar ali 71, 75, 80, esses alunos que estão acima dos 70, ele entra como lucro já, porque ali eu não vou ter um custo a mais para manter aquele aluno, porque o mesmo professor que está dando aula para 10 alunos, ele vai conseguir dar para 20, talvez eu precise colocar um monitor ali para auxiliar, mas basicamente é isso. Então, quando você atinge esse ponto de equilíbrio, tudo que entra acaba se tornando em lucro. E é aí que a magia acontece. Então, se a academia tinha 70 alunos para se pagar, só que ela colocou 100 alunos, aqueles 30 alunos já é lucro. Tá sobrando R$3.000 no caso do exemplo aqui. Então, se eu ir para 120, começa a me sobrar R$5.000. E assim por diante. Então, se eu chego no 200, talvez eu consiga ter um lucro ali, por exemplo, de R$13.000 em cima dessa operação. Ah, Thiago, mas aí o professor ele vai trabalhar muito e tal. Considerando, pessoal, esse salário que eu coloquei de R$4.000 aqui, por exemplo, nesse exemplo, é um salário de um professor de educação física. Se você pegar o piso salarial no Brasil, é isso. Um professor de educação física, ele ganha, em média, ali, R$16 a hora. Se ele for carteira assinada, ele vai custar para a empresa, em média, R$3.300. Se ele trabalhar ali, no caso, 8 horas por dia. Então, tá dentro o salário. O professor consegue dar várias aulas e manter tranquilamente esses 200 alunos. Claro, tem que ser algo bem, ter uma metodologia, ter os horários bem encaixados, mas sim, é possível. E essa academia, ela se torna extremamente lucrativa, porque daí aquele dinheiro que está sobrando, que é lucro, o professor ou o dono da academia, ele vai usar para investir em outras coisas. A gente já falou sobre esse assunto aqui no canal. Então ele vai usar para comprar kimono, para vender um kimono personalizado, para ter margem de lucro também no kimono, para trazer mais lucro para a academia. Ele vai conseguir talvez investir em melhorias para que ele consiga aumentar a sua mensalidade, melhorar a percepção de valor do aluno, melhorar a experiência do aluno. Então esse dinheiro, como eu falei no início do vídeo, se você for um bom gestor, você vai usar ele para trazer mais lucro para o seu negócio e não botar esse dinheiro no bolso, é o que muitos professores fazem. Então eu estou lucrando 2.000, né, tô tendo um lucro de 2.000, eu pego esses 2.000 e boto no meu bolso também. Se for para 3, ele bota os 3 e não sobra nada de caixa para academia, e aí a academia fica andando de lado. Então por isso a importância de você, dono de negócio, ter o seu salário definido. Isso é o básico de uma boa gestão. Tenha o seu salário definido, procure viver com ele. Não tem problema fazer uma retirada, talvez, da empresa, obviamente. Se for uma retirada semestral, pontual, anual ali, talvez, claro, você como dono tem esse direito, mas não faça retirada se o seu negócio não está saudável, se você não está conseguindo realmente ter um sucesso ali no lucro do seu negócio, certo? Então, isso é um número importante, você entender quando a sua academia chegou no chamado ponto de equilíbrio. E dali para frente o lucro aumenta muito rápido, ele é diferente de qualquer outro negócio. Então saiba aproveitar esse diferencial que as artes marciais têm, controle seus gastos, coloque realmente ali no sistema, né? Ou se você ainda não usa nosso sistema, fica o convite, né? Se você ainda não usa, venha conhecer, eu vou deixar o link do sistema aqui embaixo, e ali você vai ter uma noção dos seus custos operacionais e vai ser um gestor que vai agir de acordo com os números e não no achismo. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí no comentário que a gente vai estar respondendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.